Estamos começando o programa de TV aqui na Sala do Produtor Rural, na sede do Sindicato Rural de Resende, que o programa hoje é especial. Hoje nós vamos contar um pouco das últimas atividades desse mandato, dessa gestão do sindicato. Já que o sindicato tem uma gestão de 3 em 3 anos, nós queremos entender um pouquinho o que aconteceu nesses últimos 3 anos. Eu estou aqui com o presidente do sindicato, Alberto Figueiredo, onde o programa pode ser entendido como uma prestação de contas, não é isso, presidente? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma obrigação de qualquer gestor é prestar contas, né? Que legal. Aos seus associados, sem dúvida. Obrigado por aceitar esse compromisso de contar isso para todo mundo. Claro, isso é fundamental. Fantástico. Então, estamos começando o programa no oferecimento do Shopping Rural, da Bendito Leite, da Cooperativa Agropecuária Barra Mansa, da Trasgo Terraplenagem Construtora, da Fitness de Resende, da Usina Energia Elétrica, da Genética Centrogen, este que é o programa de TV do Sindicato Rural de Resende. Presidente, muita gente que assiste o programa não é produtor rural, mas até produtor rural às vezes pode confundir. Qual é o objetivo do sindicato? Rapaz, acho que essa pergunta sua vem muito a calhar, porque eu, quando assumi a presidência do sindicato, me fiz a mesma pergunta. Para que serve o sindicato? E aí a resposta que eu encontrei, e que não está em livro nenhum, não está em apostila nenhuma, a resposta que eu encontrei é que o sindicato é uma ponte entre o produtor e os problemas que o produtor tem. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, que tudo que ele puder intermediar para facilitar a vida do produtor, ele deve estar presente. E como é que a gente faz isso? Representando o produtor em todos os momentos, quer dizer, eu acho que o produtor precisa se sentir representado pelo sindicato em todos os seus desejos, prestando-lhes serviços. Nós aqui no sindicato prestamos serviços de confecção de diversos formulários e diversos cumprimentos de legislação ao produtor e também representando o produtor junto a outros órgãos na defesa dos seus interesses. Então, eu acho que, e chamando o produtor para se reunir, para se unir uns aos outros. Então, eu acho que essas são as principais atribuições, mas a ideia da ponte eu acho que é o que me parece mais real, que é o sindicato ficar entre o produtor e todos suas angústias, os seus problemas. Ligando todos esses interesses. Exatamente. Eu estou vice-presidente do sindicato e eu tenho orgulho de compor essa chapa, porque são pessoas idôneas. Nós temos feito aqui um trabalho honesto e todos da diretoria têm interesse que o sindicato cresça e realmente está crescendo. Houve uma mudança muito grande, houve reformas e estrutura, tudo. O sindicato hoje está aparelhado para atender o produtor rural. O sindicato rural, nessa gestão que está aí, toda a equipe, ela incentivou e trouxe o produtor rural de novo para o sindicato. Hoje participa, é convidado através de reuniões, de festa, essa equipe trouxe o produtor para cá de novo. E eu lembro que no começo os produtores se reuniram numa reunião promovida pelo sindicato para dizer o que queria para o futuro. E esses desejos precisam ter muita habilidade de vocês aqui da diretoria para correr atrás para resolver. Quais são as estratégias do sindicato usa? Pois é, exatamente. Eu acho que você se lembrou bem dessa conferência que o sindicato fez, até com o apoio de vocês próprios. Nós reunimos todos os associados e seus familiares para ouvir o que eles queriam, o que eles achavam que o sindicato deveria fazer. Reunimos essas informações todas em 3 grandes tópicos e começamos a priorizar as nossas atividades em função daquelas demandas. Então, acho que a estratégia principal foi essa. E aí nós seguimos fazendo um cadastro desses produtores,
procurando saber o que é a característica de cada um, quantos familiares eles têm trabalhando, etc, etc. E fizemos uma pesquisa de satisfação entre os associados também, em relação aos principais itens da sua propriedade, e fizemos catalogamos isso, fizemos uma estatística desses itens. Em cima disso é que a gente atua. Então, a principal estratégia é ouvir o cliente e atendê-lo da melhor maneira possível. Fantástico. Mudou bastante. E depois que tá aí o seu Alberto, estamos dele aí, melhorou bem, arruma as coisas tudo direitinho, tá tudo certinho. Não tem nada que reclamar. Eu sou suspeito para falar dessa administração porque eu faço parte dela. Mas eu acho que o sindicato deu um salto, assim, em todos os sentidos. Tanto no sentido de segurança financeira, de realizações, de progresso. Mas me diz uma coisa, todo esse trabalho que o sindicato vem desenvolvendo, incluindo aí obras, porque esse prédio aqui, a sede como esta sala em que nós estamos, foi construída nessa gestão. E de onde vem dinheiro para tudo isso? Pois é, eu acho que uma das grandes características da atual administração é a união de esforços entre os diretores da diretoria executiva e os membros do Conselho Fiscal. Então nós nos reunimos sempre na última quarta-feira de cada mês em conjunto, tanto a diretoria quanto o Conselho Fiscal, e aí nós tivemos como cuidado administrar os recursos financeiros do sindicato de maneira que nós não tivéssemos despesas superiores às receitas. E aí nós criamos essa estratégia. No caso das obras, particularmente, nós conseguimos apoio de algumas empresas, de muitos associados também, Que legal. para nos ajudar, mas não foi suficiente. O valor que entrou não foi suficiente para fazer as obras. Claro, uma obra muito grande. Mas, como todos os associados estão em dia, pagando as suas mensalidades e pagando os seus compromissos de prestação de serviços junto ao sindicato, nós conseguimos, com isso, organizar as finanças do sindicato de maneira que todos os recursos foram provenientes das receitas obtidas. Isso permitiu que nós não precisássemos nem contrair nenhum tipo de empréstimo, que seria arriscado, nem tampouco usar nenhuma poupança existente no sindicato anteriormente. Muito pelo contrário, ela foi acrescida de novos valores. De maneira que eu acho que esse equilíbrio financeiro, analisando as contas por centos de custo, nós criamos 6 centros de custos diferentes, de maneira que cada centro de custo desse é analisado individualmente e permite que a gente, ao analisar o de um mês, a gente avalie o que vai acontecer no mês seguinte. Melhorou bastante coisa. Tem mais liberdade, nós temos apoio da diretoria, temos apoio das meninas aqui do sindicato, nós temos liberdade. E aí, você bota os seus problemas aqui pro sindicato e eles resolvem. Então isso já é uma grande coisa, cara. Impactou de tal forma que essa diretoria, essa última diretoria agora que nós participamos, nós que já estamos há bastante tempo participando, desde o tempo do Vitor Benando, nosso finado Vitor Benando, eu percebi um grande profissionalismo, um grande diferencial dessa gestão, o profissionalismo que foi exercido, está sendo exercido até agora. Você vê o seguinte, nós não tínhamos sequer uma pauta de reunião. Hoje, desde a pauta, é interessantíssimo, né? Nós termos uma pauta para reunião, para direcionar o trabalho, organizar aquele trabalho, né? Não só pauta, a gente, nessa gestão também, nós partimos para concretizar o nosso planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico vai nortear todos os trabalhos, todas as metas, todas as ambições do sindicato, não só o sindicato rural, por acaso estamos falando do sindicato, qualquer empresa que se preze tem que ter seu planejamento estratégico, seja pequena, média, grande, enfim. A organização, a ordem que foi dada nessa gestão impactou muito o nosso sindicato. Haja visto que a gente depara com os produtores na rua
comentam isso abertamente. É maravilhoso, tá entendendo? Esse detalhe foi importantíssimo, é um grande diferencial para o produtor rural com relação a essa nossa gestão. E fizemos, cumprindo inclusive o estatuto, que inclusive foi modificado também na atual administração, nós conseguimos implantar o orçamento anual, fazendo uma assembleia em novembro para aprovar o orçamento para o ano seguinte, e trabalhamos estritamente dentro daquele orçamento aprovado. Então acho que com esse equilíbrio nós conseguimos fazer tudo isso sem necessidade de utilização de nenhuma reserva, nem tampouco buscar dinheiro emprestado por ninguém. Fantástico. Foi obra dos próprios associados. Presidente, nós sabemos que as fazendas são distantes uma das outras, Isso, distantes do sindicato, algumas distantes da cidade. claro. Como é que o sindicato lida com essa distância entre os produtores? Pois essa é uma preocupação grande que a gente tem, esse isolamento que as famílias são submetidas. Então nós criamos alguns projetos no sentido de trazer essas famílias a se reunirem mais. Então nós começamos por aquele projeto de Jogando Conversa Fora, que foi um programa que, exatamente pelo nome, o que a gente queria e quer é que as pessoas se reúnam para jogar conversa fora mesmo, para falar o que quiserem, e aí eles se encontram, eles conversam, eles negociam entre si, um aprende com o outro, um sabe o que o outro está fazendo. Fizemos festas juninas sempre no mês de junho ou julho. Nós fazemos também uma reunião anual de festa junina, fizemos homenagem aos produtores rurais no Dia do Produtor Rural, também para chamar os produtores, e no final do ano fazemos sempre um encontro anual de produtores com esse objetivo. Então, chamar essas famílias, mudar, criar núcleos de mulheres e de jovens, para que essas categorias possam ter atividades específicas dentro do sindicato, são algumas das iniciativas que nós tomamos nesse sentido. O impacto da atual diretoria do Sindicato Rural de Resende foi, na minha opinião, um dos melhores que nós já tivemos. O prédio do sindicato está muito mais bonito, muito mais moderno. O trabalho da imprensa divulgando os pequenos, médios, grandes produtores em todos os seus setores foi maravilhoso. Eu, como médico veterinário formado há mais de 30 anos, tendo feito mais de 16 mil prenhes de fertilização in vitro por esse Brasil afora, tendo feito um trabalho particular de genética, vendendo mais de 1.000 prenhes registrados do nosso Girolando Centrogen, posso dar meu depoimento com toda a garantia. Vale a pena participar do nosso sindicato rural e valorizar o que temos de bom aqui em Resende, dentro do nosso agro. O que está sendo marcante para mim nesse momento é o legado que foi deixado e a continuidade do serviço que está sendo feito. E com isso o ganho de atividades, de entregas que está sendo feito ao produtor e à comunidade rural. A preocupação está sendo compartilhada entre a diretoria na busca de melhorias, na busca de otimização de processos internos do sindicato rural, assim como a busca de melhorias para o produtor. Então a mensagem que eu dou é essa: a nossa união é muito importante para que todos tenhamos o mesmo ganho, a mesma vitória. Outra coisa, o sindicato precisa se comunicar constantemente com os associados. Quais foram as estratégias nesse sentido? Eu acho que aí foi uma criatividade grande da diretoria, foram sugestões de vários diretores, e nós precisávamos contratar uma equipe para fazer esse trabalho, isso custa dinheiro. E aí nós entendemos que se trouxéssemos algumas empresas que têm interesse em ter a sua visualização perante os nossos públicos, que não é o público rural só, é um público urbano também, pudessem se associar a esse projeto, entraria recurso dessas empresas por um lado, sairia recurso por outro, pagando a consultoria. Eu acho que isso está dando muito certo, foi uma ideia criativa. Eu agradeço aos membros da diretoria que tiveram essa sugestão, que apresentaram essa sugestão, que nós pusemos em prática. Então nós temos os parceiros, que você inclusive anunciou no início do programa, e esses parceiros fazem doações mensais ao sindicato, e o sindicato, com esse recurso, paga assessoria e todos os outros investimentos em equipamentos, em tudo que a gente precisa para manter essa assessoria funcionando.
Fantástico. Acho que com isso a gente consegue se comunicar um pouquinho melhor. Que legal. E por último, presidente, para essa conversa que está muito boa, que é uma prestação de contas, não deixa de ser, eu quero saber o seguinte: e quem nos assiste que não é produtor rural? O público em geral, isso importa para o sindicato? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que aproximar o setor rural da população urbana. E um exemplo está numa campanha que nós lançamos agora recentemente, com um filmete sobre o roteiro do leite, desde o nascimento da bezerra até o copo na mesa do consumidor. Está em todos os supermercados, o consumidor pode chegar e ver o filmete. E com isso, a gente quer fazer com que o setor rural seja mais valorizado pelo pessoal da zona urbana, porque eles recebem muita informação negativa a respeito do setor rural e a gente também tem essa responsabilidade de valorizar o segmento. Após um período de interrupção, em 2022, retomamos o convênio com o Senar, realizando 10 cursos, certificando 150 pessoas. Em 2023, nós conseguimos explorar nossa área de atuação nos municípios de Resende, Porto Real e Itatiaia. E também tivemos algo promissor dentro do nosso sindicato, que foi a parceria com a Academia Militar das Agulhas Negras, no intuito de certificar e preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. Neste ano, realizamos 20 eventos, com o intuito aí de ampliar cada vez mais o Senar. E tenho muito orgulho de fazer parte desse processo de sucesso. Olha, com muito prazer que eu vou falar da diretoria, porque é um grupo coeso, tem participado de todas as reuniões, tem dado opiniões e as opiniões são todas, as decisões são todas tomadas em consenso entre todos os envolvidos. Então nós temos o Conselho Fiscal e a diretoria reunidos num único grupo e eu acho que o resultado do somatório é maior do que cada um deles separadamente. Quer dizer, eu acho que na hora da sinergia entre eles, nós temos um resultado que é multiplicado em vez de somado. Isso é muito bom, muito positivo. Eu acho que é grande responsabilidade pelos resultados que nós temos tido, exatamente essa coesão dos membros da diretoria, não só os efetivos, quanto também os suplentes. Nós entramos com um sindicato precisando de reforma, de manutenção, mas é aquele negócio, tem que apertar, tirar da onde não tem para poder fazer. Mas estamos aí, lutando, trabalhando muito, não é fácil, você sabe que não é fácil, mas o sindicato está de parabéns. E estamos trabalhando, e eu acho isso muito importante, e arrumamos meios de arrumar dinheiro, tem uma assessoria de imprensa, você entendeu? Que arrumou os patrocinadores e estamos trabalhando, tem que trabalhar. Sem trabalho a gente não consegue, não conquista nada. Nós estamos fazendo tudo que é possível, tudo que pensa em melhor para o nosso produtor, para o nosso conjunto de produtores que somos. O produtor que interessa, que disponibiliza um pouco de tempo, ele está sempre com a gente, acompanhando, sabendo de tudo que está se passando aqui. Melhorou, com certeza. Essa é a nossa meta, essa é a nossa intenção. Legal. E assim o sindicato aproxima o produtor rural e mostra aqui para a nossa região que tem muito produtor na nossa região. Sem dúvida nenhuma. E a gente tem se surpreendido, inclusive, com depoimentos de pessoas da zona urbana que estão acompanhando o trabalho da nossa assessoria de comunicação e imprensa e dando depoimentos espontâneos relativos à surpresa que eles têm em relação à realidade rural dos 3 municípios onde nós atuamos, Itatiaia, Porto Real e Resende. Fantástico. Agradeço, presidente, por estar se colocando à disposição de trazer essas informações para o associado, para o público em geral, que é uma prestação de contas desse mandato dessa diretoria, que encerra agora, no final deste ano. Encerra dia 10 de janeiro de 2025. Que é um mandato de 3 anos. Isso. A diretoria exerce um mandato de 3 em 3 anos e traz para todos aqueles que acompanham o sindicato a transparência dessa gestão em todas as áreas. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa chance de estar mostrando para os verdadeiros proprietários do sindicato, que são os seus associados,
o que a gente procurou fazer nesse período e quais foram as intenções de todas as nossas ações. Legal. Isso é fundamental. E você, aproveite para curtir, comentar e compartilhar. Este que é o programa de TV do Sindicato Rural de Resende. E até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!